Deus ainda vai falar muito, né? Tem muitos pecadores. Mas abre a tua Bíblia no tema, no livro de Lucas, capítulo 49. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim. Lucas 49, capítulo 8, 49, vai dizer assim. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu, dizendo-lhe: não temas, crê somente e será salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos... Glória a Deus, até me perdi aqui. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas apenas dormem. E eles riram dele para desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos para fora, tomando pela mão, clamou, dizendo: menina, levante-se. E o espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que dessem de comer. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, observe que a palavra de Deus vai ser bem enfática. A palavra de Deus vai ser bem direta quando diz que o irmão Jário, ele já estava falando com Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele já estava indo para a casa de Jairo. Então aparentemente já estava tudo certo. Jesus já estava caminhando com Jairo. Jairo já tinha falado com Jesus, ele já estava indo para casa, junto com Jesus. Mas observe que a palavra do Senhor vai dizer assim, que enquanto eles conversavam, enquanto eles caminhavam, alguém chegou e falou assim: olha, já morreu, não tem mais jeito, não incomoda mais o mestre, porque já morreu. No dizer dessa pessoa, ela estava querendo dizer assim: olha, não tem mais jeito. O que ela estava pensando era: olha, até enquanto tinha vida, parece que ainda tinha um pouquinho de esperança. Mas olha só como alguém chega e diz: olha, não tem mais jeito, já morreu, não incomoda mais o mestre. Mas entenda que o irmão Jário, ele não estava falando com qualquer pessoa. O irmão Jário estava falando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Escuta, eu fico tentando entender a audácia de uma pessoa que vê alguém falando com Cristo, vê alguém na caminhada com Cristo e tem coragem de chegar lá e dizer: não tem mais jeito, sendo que o nosso Deus é saída quando não há saída, o nosso Deus é vida quando só há morte, o nosso Deus é vitória, aleluias, quando só há derrota. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar. Escuta, a caminhada do crente é assim. Às vezes a gente está igual Jário, às vezes a gente está andando com Cristo, às vezes a gente está caminhando com Cristo, mas aí vem alguém e fala: rapaz, chaqueta, moço, tem mais jeito não, você não vai vencer, essa causa não tem mais jeito, isso aí não tem mais jeito, isso aí não vai mais acontecer. O que você quer indo naquele culto? O que você quer ainda caminhando com Cristo? O que você quer ainda falando com Cristo se não tem mais jeito? Escuta, eu só conheço um abiúdo desse tanto, eu só conheço um atrevido desse tanto, que enquanto a gente está caminhando com Jesus, enquanto a gente está falando com Jesus, tem coragem de vir e falar ladainha no nosso ouvido dizendo que não tem mais jeito. O nome dele é o inimigo das nossas almas, o nome dele é Satanás. Mas olha só a resposta que Jesus fala: ei, não temas, somente creia. Sabe o que o inimigo está falando todo dia no nosso ouvido? Ei, quieta, rapaz, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Quieta, isso aí não tem mais jeito. Você não vai vencer, você não vai ser aquilo, você não vai ser isso. Mas Deus me mandou aqui para dizer: ainda tem uma saída. Deus me mandou aqui para dizer: ei, não para, não desista. Aleluias, não saia da rota, não saia do caminho, não para, não desista. Porque é Deus que é o nosso galardão, é dele que vem a nossa vida. Oh, aleluia. É bandória, reba da gaia sébia. Irmãos, a vida do crente é assim. A gente está andando e aqui acolá o inimigo está, ó.
E Deus está dizendo: isso aí é mentira do capeta. Isso aí é mentira do Satanás, porque você vai vencer. Você vai progredir. Deus vai te abençoar na terra. Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir o teu pedido. E você vai ser abençoado. Irmãos, o interessante é que no capítulo 42, a palavra de Deus vai dizer assim que o Jairo tinha uma única filha, cerca de 12 anos. E a Bíblia vai dizer que a menina estava à beira da morte. Observe o que diz a Bíblia. Observe o que está na entrelinha da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer assim que a menina, aqui nessa passagem, vai dizer que a menina estava à beira. Se estava à beira da morte é porque ainda não tinha morrido, né? A menina estava à beira, estava à morte, estava na beira da morte. Só que com a demora, porque os irmãos são conhecedores da palavra, e a gente sabe muito bem que uma mulher cheia de fé toca em Jesus, e aí a multidão apertando, e Jesus caminhando. Com a demora, a Bíblia vai dizer que em determinado momento, quem estava doente agora passou para um estado mais agravado. Quem estava doente agora morreu. Aleluias! Só que eu entendo que muitas das vezes, o interessante é que se Jesus tivesse ido no tempo de Jairo, a menina estava lá só doente e Jesus ia curar. Só que agora o quadro se agravou mais um pouco. Agora a situação... Oh, aleluia, Jesus. Se Jesus tivesse ido no tempo de Jairo, Jesus tinha chegado lá e tinha simplesmente curado a menina, não era? Só que eu entendo que a demora de Deus em certas áreas da nossa vida é somente para o milagre ser maior. Eu entendo que a demora de Deus em certas áreas da nossa vida é só para o nosso testemunho, irmão Bruno, ser mais... Deus não está demorando não, meu irmão. Deus está caprichando. Oh, aleluias. Eu entendo que a demora de Jesus em certas áreas da nossa vida é só para o testemunho ser maior. É só para o inimigo terminar e ficar de cara no chão. Aleluias. Sabe por quê? Porque para quem está doente, remédio cura, tratamento cura, psicólogo cura, psicanalista cura, tratamento cura, radiologia cura, fisioterapia cura. Mas está para nascer um remédio para ressuscitar quem já morreu. Está para nascer um remédio para ressuscitar defunto. Está para nascer um remédio, aleluia, para ressuscitar quem não tem mais fôlego de vida. Mas o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, está nesse lugar. E Ele tem poder para ressuscitar até quem já... Oh, aleluia. É Pandória, Reba da Gaia Sébia. Oh, glória. O interessante é que segundo os médicos, segundo a ciência, tudo que se pode fazer por uma pessoa é só enquanto está vivo. Porque para eles, depois que morreu já era, né? Para o homem. Só que eu entendo que aquilo que para o homem é o fim do mundo, aquilo que para o homem não tem mais jeito, aquilo que para o homem cai os cabelos da cabeça, aquilo que para o homem, ai, agora eu vou morrer, ai, agora já era, aquilo que para o homem não tem mais jeito, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou na casa e falou: ei, rapaz, para que esse choro todo? Para que essa agonia toda? A menina só está dormindo. Aquilo que para o homem é uma morte eterna, aquilo que para o homem é uma morte que nunca mais vai levantar, para Deus não passa de um sono. E às vezes você está preocupado, às vezes você está arrancando os cabelos da cabeça, às vezes você está cheio de dúvida, às vezes você está cheio de preocupação. E Deus mandou eu para dizer para alguém aqui essa noite: ei, por que tu se preocupa tanto? Sabe por quê? Porque para Deus isso aí não passa de um sono. O que é um sono? O sono é só uma fase. A gente só dorme durante a noite. Quando é de dia a gente está acordado. O sono é só uma fase. O sono é momentâneo. Aleluia. A pessoa que morre nunca mais acorda. Mas aquele que está dormindo, uma hora, nem que seja 10 horas da manhã, uma hora ele levanta. Deixa eu te falar, o Deus está dizendo para o teu coração: isso aí não passa de uma besteira. Isso aí não passa de uma fase. Isso aí não passa de um sono. E o Senhor vai dar jeito oh, aleluia, na tua questão. Rebandória, reba da gaia sébia. É sono? Ah, é porque não tem mais jeito. Ah, é porque agora aconteceu isso. Ah, é porque agora usou droga. Ah, é porque agora sou... E Deus está dizendo: é só um sono. Acalma o coração. E Deus está dizendo: isso aí para mim não é nada. Isso aí para tu que está aí morrendo, arrancando os cabelos, para mim não é nada. Eu posso Oh, aleluia. Vamos caminhar porque o tempo já foi. Irmãos, a palavra do Senhor diz
que o Senhor chegou lá na casa de Jairo. O Senhor entrou, chegou lá na casa de Jairo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se depara com um monte de chororô, se depara com um monte de chorão, se depara com um monte de chorona, dizendo: ah, não tem mais jeito, ah, agora já morreu, ah, agora já era. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, com toda humildade, o Senhor Jesus com toda mansidão, ele chega e fala: ei, para que esse choro todo, rapaz? Quieta com esse negócio, tá só dormindo, eu vou ressuscitar. Andoria reba da gaia sébia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquelas pessoas que estavam lá chorando, a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas que estavam lá lamentando, quando Jesus disse: não tá morta, tá só dormindo, a Bíblia vai dizer que ele sabia o estado da situação. Só que Jesus também sabe. Às vezes a gente pensa que entende do assunto, e Deus está dizendo: eu entendo muito mais. Eu sou formado desde a criação. Oh, meu Deus do céu, eu sou formado desde o princípio nisso aí, rapaz. Tu tá achando que entende? Tu tá achando que não tem mais jeito? E eu é que dou a palavra final. A Bíblia vai dizer que as pessoas zombaram de Jesus e sorriram de Jesus. Mas aí eu pergunto para a igreja, eu pergunto para os irmãos: que tipo de espírito é esse que ao mesmo tempo que está chorando está sorrindo? Que confusão é essa? Que tipo de espírito é esse que ao mesmo tempo que está chorando está zombando de alguém? Que tipo de espírito? Aí a Bíblia vai dizer que sabe o que é que Jesus fez? O Senhor Jesus arrancou todo mundo para fora para poder operar. Porque o milagre às vezes só acontece quando Deus arranca algumas coisas da nossa... Oh, meu Deus do céu. Ah, não, você não está entendendo. Você não está aqui, meu irmão. Porque o milagre às vezes só acontece. Para Deus operar o milagre na nossa vida é necessário algumas coisas. E a Bíblia vai dizer que aquele monte de chorão e aquele monte de chorona, sabe o que Jesus fez? O Senhor Jesus vai arrancar da tua vida aquilo que está alimentando a tua morte. Sabe o que aquelas pessoas estavam fazendo? Aquelas pessoas chorando lá no corpo da menina, elas estavam alimentando a morte de quem já tinha morrido. Só que o Senhor Jesus não precisa de alimentador de morte. O Senhor Jesus não quer alimentador de morte. O Senhor Jesus quer quem prega uma vida de salvação. Oh, aleluia. O Senhor Jesus me chamou para pregar vida. O Senhor Jesus me chamou para pregar bênção, vitória. E é vida que eu vou pregar. Oh, aleluia. Andoria reba da gaia sábia. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus então pegou e... Escuta. E eu fiquei me perguntando: que negócio é esse, Senhor? Mesmo tem que as pessoas estão chorando, estão sorrindo. Quando eu estou chorando, eu só estou chorando mesmo. Negócio é esse, Senhor? Mesmo tem que as pessoas estão chorando, estão ali no espírito quebrantado, estão zombando de alguém. E eu entendi lendo a palavra do Senhor que tem pessoas que só estão dispostas para chorar a nossa derrota. Tem pessoas que só estão dispostas para chorar a nossa morte, mas não estão preparadas para chorar, não estão preparadas para celebrar a nossa vida. Não estão preparadas para celebrar a nossa vitória. Não estão preparadas para ver Deus nos abençoando, Deus nos levantando na terra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor fez? Arrancou aquilo. Existem certas pessoas que só estão na nossa vida para poder alimentar a nossa morte. Existem certos instrumentos que só estão na nossa vida para poder alimentar a nossa morte. Mas o Senhor Jesus chegou aqui nessa noite, e tudo aquilo que tem alimentado a tua morte espiritual, tudo aquilo que tem alimentado a tua morte, todas aquelas amizades, todas aquelas pessoas que nem influem nem contribuem na tua vida, o Senhor Jesus ele vai tirar essa noite. O Senhor Jesus ele vai entrar como um vento impetuoso, vai te libertar dessa tralha em nome de Jesus. Escuta, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus mandou o mal embora, ele então deu uma ordem para aquela menina: levanta-te. Sabe o que mais me confronta nessa palavra? Existem outras traduções, existem outras passagens lá, se eu não me engano, não sei se é Marcos, não sei se é Mateus, que a Bíblia vai dizer que para poder chorar o corpo daquela menina, eles tinham contratado até flautista, tinha até tocadores tocando a morte daquela menina. Irmãos, vocês conseguem entender comigo que o império das trevas, o inimigo, já tinha orquestrado ali todo o velório? O inimigo já tinha orquestrado pessoas para chorar. O inimigo já tinha orquestrado pessoas para tocar a morte daquela menina. O inimigo já tinha feito. Só que está escrito na palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo ele veio para desfazer as obras do inimigo. O Senhor ele veio para desfazer as obras de Satanás. Aleluia.
Deixa eu te falar uma coisa para alguém que está aqui essa noite. Quem sabe o inimigo tem orquestrado a tua morte. Quem sabe o inimigo tem convidado até pessoas para chorar no teu velório. Quem sabe o inimigo tem convidado até pessoas para tocar, aleluias, no teu velório. Mas deixa eu te falar uma coisa. Satanás com todo o inferno perdeu essa noite. Porque o grandão da Galileia já... Oh, aleluias. O grandão da Galileia já chegou nesse lugar. Aquele que tem poder de dar a vida já chegou nesse lugar. E chegou com uma ordem. Levanta-te, seja cheio da presença, cheio da unção. Oh, aleluia. O Senhor Jesus fala assim: rapaz, só porque alguém está dizendo que já morreu, tu não vai acreditar não, apenas creia. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para Jairo assim: ei Jairo, aqueles que creram caminharam por cima das águas. Aqueles que creram suportaram a força do fogo. Aqueles que creram derrubaram muralhas. Aqueles que creram sobreviveram à cova de leão. Deus está dizendo: se creres, verás a glória de Deus. A presença de Deus é para quem crê. A glória de Deus é para quem crê. A unção de Deus é para quem crê. Será que tem pessoas que crê no propósito, no milagre de Deus essa noite? Será que tem alguém aqui que crê nos dons? Será que tem alguém que crê na promessa? Será que tem alguém aqui que crê no milagre? Porque se você crê, é para você que está crendo na... Oh, aleluias. Então recebe da parte do Senhor. Recebe da parte do Senhor a unção, a presença, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus chega para aquela menina e fala: ei, levanta. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de vida, mais uma vez... A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus chegou e falou: menina, levanta. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de vida mais uma vez chegou. O interessante, irmãos, é que quem está morto não fala mais nada. Quem está morto não levanta. Quem está morto não glorifica. Quem está morto não tem mais coragem de vir para a casa do Senhor. Quem está morto não adora. Quem está morto não faz mais nada. Aleluias. Só que a Bíblia vai dizer que diante de uma ordem do Todo-Poderoso, a Bíblia vai dizer que o Espírito de vida voltou sobre a vida daquela... Eu preciso falar algo para alguém que está aqui. O Espírito de vida mais uma vez vai soprar dos quatro ventos. Mais uma vez vai incendiar a tua casa. Mais uma vez vai incendiar teu coração.